Salmo de Davi. A gente louvamos através dos salmos, onde vemos verdadeiramente a benignidade de Deus, ou a compaixão, a misericórdia, e aquilo que Deus merece honra, glórias e louvores. E nós vemos a expressão clara que o salmista, ele trazendo de uma expressão clara através dos atributos de Deus, de uma forma compondo, aquilo que Deus verdadeiramente ele representa, daquilo que Deus verdadeiramente em vossas vidas ele deve ser engrandecido por tudo. E nós vemos que louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Nós vemos que a benignidade ou a misericórdia de Deus, a benevolências, como nós vemos no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, quando nós vemos o salmista Davi, quando Saul havia morrido, e nós vemos que havia uma promessa de Deus entre Davi e Jonatas, e nós vemos que esta promessa, um daqueles cuidaria da sua descendência, aonde restituirias tudo aquilo que lhe pertencia. E nós vemos que Davi, que foi governando Israel, que estava na frente de Israel, e nós observamos que quando estava tudo em paz, nós vemos que Deus fez lembrarmos da promessa que ele havia feito entre Jonatas. E nós observamos que Jonatas morreu também através das consequências do seu pai, pela desobediência, pelo caminho errôneo que eles tomaram. E nós vemos que durante dessas situações, a benevolência de Deus, as misericórdias, a compaixão de Deus, através desse cântico, e nós vemos que o salmista Davi, em meias a situações, em meia circunstâncias que ele estava tranquilo, e nós observamos que Deus fez lembrar da promessa. E nós vemos que havia um homem chamado Ziba, onde estava como criado, que era criado de Saul, e estava a servir a Davi. E nós observamos que Davi procurou alguém que soubesse alguma notícia de uma parentela de Jonathan, de alguém que restasse de uma descendência que pudesse usar de benevolência, ou de bondade, ou de misericórdia com aquela promessa que havia feito. E nós observamos ali que Davi procurando alguma pessoa, e estava ali um homem chamado Ziba. E nós observamos que a Bíblia revela que quando Ziba se apresenta diante do rei, faz aquela prestação, homenagem ao rei Davi. E nós observamos que Davi não estava preocupado com a homenagem que ele estava a fazer para ele, mas Davi estava preocupado se havia algum descendente para que ele pudesse usarmos com misericórdia ou com bondade. E nós observamos que logo Ziba apresenta de uma forma que não estava tão adequada, e disse: Davi, há um filho de Jonatas, mas tem um problema, ele era aleijado de ambos os pés. Havia a dificuldade. Sabemos que pessoas com dificuldade não servia para uma guerra, não servia para governar, não servia para estar em lugar de destaque. Mas nós observamos que Deus não estava preocupado se ele havia com deficiência, havia alguma coisa em sua vida que impedisse de ser abençoado, de ser retribuído das misericórdias de Deus. E nós vemos que Jonathan, que o seu pai havia morrido, mas estava ali, Mefibosete, onde estava numa terra que não tinha nenhuma
condições de pessoas reviver naquela cidade. Era uma terra de humilhações, era uma terra de pessoas esquecidas da sociedade, onde pessoas que se achavam tão inútil, pessoas que não tinham uma característica nenhuma, era desprezado e jogado naquela cidade para ser esquecido e não lembrado por ninguém. Mas nós observamos que Ziba disse, olha, tem um chamado Mefibosete, mas ele era aleijado de ambos os pés. E nós observamos que Davi perguntou aonde ele está. E nós observamos que Ziba disse, ele está na casa de Noel, filho de Mical. E nós observamos que durante dessas situações, ele pergunta aonde está. E nós observamos que Ziba diz, está lá em Lodebar, terra de esquecimento, terra de desprezo, terra que ninguém queria chegar lá para se apresentar, ninguém queria chegar lá para se preocupar com a sociedade daquelas pessoas, as condições financeiras, as condições sociais, as condições espirituais daquelas pessoas que viviam naquela cidade. E nós observamos, eles eram esquecidos, ele era abandonado, porque ali havia pessoas não só como Mefibosete, mas havia pessoas ainda que não tinham uma característica que pudesse estar no meio da sociedade. E nós observamos que Davi pega os seus soldados, seus homens leais, e foi até a cidade, na casa de Mica, filha de Mimoel. E nós observamos que a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. É um louvor de expressão, de gratidão a Deus. Aleluia. E meias condições que o homem vivencia, meias circunstâncias que um homem se depara, mas a sua benignidade, aleluia, o favor de Deus, as misericórdias de Deus, ela dura para sempre. Aleluia. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. A importância de louvarmos a Deus, ainda em nossas imperfeições, as nossas características, nossas fraquezas, nossas limitações, aleluia, devemos louvarmos, porque a sua misericórdia, a sua compaixão de Deus, apesar de estamos a passarmos por estas situações, talvez alguém não está vendo a misericórdia de Deus, mas Deus, Ele é misericordioso. Deus está no controle de todas as situações. Ele poderia permitir coisas piores que acontecessem no meio de nós, num globo terra, aleluia, mas tudo está no controle de Deus, para que há um propósito de Deus, de um grande avivamento no meio do seu povo, um despertamento espiritual, para que possamos entendermos que a sua benignidade dura para sempre. Nós vemos diante da Bíblia Sagradas quantos homens viram as misericórdias de Deus, a compaixão de Deus, as bênçãos que Deus tem derramado, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Aleluia. Possa vir em gerações, dará outras gerações, e nós vemos que as misericórdias de Deus, ela dura para sempre. E nós observamos quando Deus, Ele queria destruir Sodoma e Gomorra, e nós vemos que Ele foi até Abrão e pergunta, Abrão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra por causa das consequências daquele povo. O pecado tem subido até minhas narinas, aleluia, com um cheiro, aleluia, desagradável. E nós observamos que logo Abraão disse, Senhor, se tiver 20 justos, tu não destruirás
aleluia. E nós observamos que a misericórdia de Deus dura para sempre. As bondades de Deus dura para sempre. Aleluia. E nós observamos cada momento, interrogação. Abraão, se tiver 10 justos, o Senhor não destruirá. E nós observamos que cada vez as misericórdias de Deus dura para sempre. Mas nós observamos que havia uma família íntrica, uma família que estava separada das consequências do pecado, estava vivenciando, mas porque a misericórdia de Deus dura para sempre. E aquela família, ela foi salva, a família de Ló, aleluia, mas a sua esposa revirou atrás, olhou para as coisas que ela tinha prazer, que ela tinha desejo. Quando muitas vezes o crente olha para trás, quando muitas vezes olhando para as coisas do mundo, desejamos as coisas do mundo, aleluia, a nossa vida espiritual ela começa a se decair, ela começa a perder, né, a credibilidade de Deus. Mas Deus, a sua misericórdia dura para sempre. As compaixão de Deus, né, Deus ele dá oportunidade, Deus ele dá chance ao homem. E nós observamos que Deus ele estendeu as suas mãos, as misericórdias de Deus foi estendida, mas Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa das suas transgressões, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Como também nós vemos Noé que pregoava, Noé que estava ali pregando a palavra de Deus, o arrependimento para aquela nação. E nós vemos que aquela nação não se arrependeu dos seus pecados, mas a misericórdia de Deus dura para sempre. Aleluia. Deus ele deu oportunidade, Deus estendeu as suas mãos para perdoar. Aleluia. As consequências daquele povo, o pecado que eles haviam cometido, as situações que ele estava vivenciando diante da presença de Deus. E Deus assim castigou aquela nação, castigou o mundo de uma maneira que a gente ouve, a gente vemos diante dessas situações, quando Deus destruiu a terra e reformou a terra e colocou pessoas justas, que foi a família de Noé. E ali Deus assim abençoou e se multiplicou, né? E a gente vê gerações e gerações que foram reformadas, que foram criadas por Deus. Deus ele permitiu gerações e gerações, ainda que as consequências, como nós vemos no livro de Êxodo, quando o povo de Deus, né, a gente viu que Deus ele fez uma grande nação e aquele povo saiu da escravidão do Egito, saiu da perdições, saiu de uma situação caótica, mas a misericórdia de Deus dura para sempre. E nós vemos que as consequências, o pecado daquele povo, né, Deus ele ia destruir aquele povo, mas Moisés, né, ele ali se teve como um intercessor para pedir perdão dos pecados daquele povo. Aleluia. Moisés foi uma simbologia de Jesus Cristo. Ele se ofereceu, aleluia, para o perdão daquele povo. E nós observamos que Deus perdoou, mas as consequências aquele povo pagaram. Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua bondade, porque a benignidade de Deus dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai-o só e fazei grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, e a sua benignidade dura para sempre. Mas as suas misericórdias, a sua
bondade, a sua compaixão de Deus, o amor que Deus ele tem pelas nossas vidas, as bênçãos que Deus tem derramado, que Deus tem nos abençoado tremendamente, porque as misericórdias de Deus somos causa de nós não sermos consumidos, porque a bondade, o favor imerecido, como nós vemos que o apóstolo São Paulo, descrevendo a carta de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, porque todos os homens pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, mas o Senhor enviou seu Filho para perdoar os nossos pecados, para nos trazermos o perdão. E hoje, graças a Deus, estamos adorando a Deus, estamos se reunindo, se gratulando ao Senhor, louvando a grandeza de Deus. Aleluia, a importância de louvar o Senhor, a importância de servirmos a Deus, de colocarmos nossa vida diante de sua presença. E hoje estamos a refletirmos, estamos a meditarmos, como o amor de Deus é grandioso, como a bondade de Deus é tremenda em nossas vidas. Aleluia. Tudo o que está acontecendo, estamos sobrevivendo a estas situações, mas é para um despertamento espiritual, é para um avivamento, é para Deus te encher. Aleluia. Quantos estão em casa detidos, parados, sem força, sem ânimos, talvez muitas vezes abatido, angustiado, aleluia, mas hoje estão vendo a mão de Deus estendida, Deus trabalhando, Deus trazendo aqueles que se afastaram, aqueles que nunca aceitaram a Jesus. Deus ele está começando a batizar com seu Espírito Santo, aleluia. Isso significa que as misericórdias de Deus duram para sempre. Deus está a batizar, aleluia. Deus ele pode te batizar hoje, aleluia. Você que não é batizado com o Espírito Santo, aleluia. Peça a Deus para o Senhor te batizar, para o Senhor te encher, para o Senhor te renovar, aleluia. Para Deus operar na tua vida de grandiosamente, aleluia. O Senhor, ele é fiel, aleluia. Ele sempre permanece fiel, ainda que sejamos infiéis com Ele, mas Ele é fiel para conosco. Mas que o Senhor nos ajude, que Deus tenha de misericórdia de nossas vidas, que Deus possa estender as suas mãos, sobre cada manhã, cada momento, cada segundo da nossa vida, a gente possa aproveitarmos, a gente possa se pegar pela palavra de Deus, refletirmos a nossa vida, o nosso altar, refletirmos como nós estamos diante do Senhor, como o Senhor está diante do Senhor, aleluia, refletirmos, tudo que passou para trás e podemos colocarmos diante do Senhor nossa vida. Mas que Deus vos abençoe, que Deus tenha de misericórdia de cada um de nós. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela oportunidade que Deus tem nos concedido. Somos muito gratos a Deus. Lembre, Deus ele te ama. Aleluia. Deus ele tem um propósito na tua vida, Não fique assustado, não se preocupe, aleluia, mas esteja na posição, esteja buscando, esteja na vontade de Deus, para Ele te encher, para Ele te batizar, para Ele te usar como um canal de bênção para outras pessoas que precisam também de uma palavra, que precisa de algo de Deus, em nossas partes. E muitas vezes, quantos eram tímidos, quantos tinham vergonha de pregar a palavra de Deus, Mas hoje, graças a Deus, Deus está despertando, aleluia. Deus está encorajando,
Aleluia. Deus está dando anos, né, para nos encorajarmos, para nós levarmos a palavra de Deus para aqueles que estão em casa, parados, que não têm condições, principalmente as pessoas idosas, né, que estão em casa, em suas residências, que muitas vezes não têm muitas condições de ir para a igreja, né? E a gente estamos vendo, né, aqueles que muitas vezes ia fraquinho para a igreja, né, arrastando, mas chegava lá. Mas hoje a gente estamos um pouco limitados, né? Estamos passando o tempo de Deus, né, para refletirmos, para colocar a nossa vida diante de Deus, diante do seu altar. Mas nós queremos agradecer a todos os irmãos, nosso irmão Eduardo Santo, nosso irmão Carlos André, agradecemos a Deus, né, por tudo que Deus ele tem feito em nossas vidas. Nosso pastor de Jalmas Luiz, né, quero agradecer a Deus, né, por cada um dos irmãos, aqueles também que nós estamos visualizando, mas eu quero aqui agradecer os irmãos. Deus abençoe a todos, né, continue orando por nós estaremos orando por vós também, para que Deus tenha misericórdia da nossa família, né, de nós, né, para que a gente possamos agora, né, refletirmos a bondade de Deus. Quero agradecer aos irmãos, Deus abençoe a todos. Somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade que Deus nos tem dado ao Senhor. Somos agradecidos a Deus, né, pelos irmãos, agradecemos a Deus por tudo e estamos agradecendo nesta noite e por tudo que Deus, né, tem feito em nossas vidas. Os irmãos nunca perda seu tempo com besteira, né? Pega sua Bíblia, pegue sua harpa. Se você é um batista, pegue seu cantor cristão, né? Vá cantar ao Senhor, vá louvar Ele, vá engrandecer, porque louvar é o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Paz, aqui estamos, Senhor. Te agradecemos por teus perdão, Senhor, pela tua misericórdia, pela compaixão que é estendida sobre nossas vidas. Abençoa, Senhor, essas famílias que estão passando por um momento difícil. Meu Deus, os sertões, Senhor, Tu estás vendo, Senhor. Tu estás no controle de todas as situações. Só está a falar conosco, Senhor, falar com a humanidade, a falar com todos nós que precisamos se despertarmos. Deus, aqueles que o Senhor tem um propósito de salvação, aqueles que se afastaram, traga de volta, Senhor, estenda tuas mãos, batiza aqueles que não são batizados, Senhor. Tenha de misericórdia, Senhor, aviva teu povo, aviva cada um de nós, enche do teu Espírito Santo, enche de azeite, Senhor, para transbordarmos, aleluia, para ser cheio da tua graça, Senhor. Sara a nossa terra, sara nossos pecados, sara, Senhor, nossas feridas. Tem misericórdia, Senhor, de nós. E nós queremos te louvarmos e te agradecer por tudo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, né? Nossa irmã Ruth Raiz, né? Deus abençoe. Deus tem agradecido a Deus pelos irmãos. Somos gratos a Deus. Deus abençoe os irmãos. Quero aqui agradecer a Deus por tudo. E somos muito gratos ao Senhor pelas bondades que o Senhor tem estendido sobre nossas vidas, né? Nossa irmã Ruby Raiz, né? Agradecemos a Deus pelos irmãos, por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Deus abençoe os irmãos.